num período desafiador para a indústria de FIIs. A gente atravessa um cenário aí de taxas de juros mais elevadas, perspectiva de aumento de taxa Selic para as próximas reuniões do Comitê de Política Monetária, o Copom, órgão do Banco Central que determina aí o nível de taxa de juros básica da economia, e os investidores ariscos, tomando posições mais defensivas, preferindo renda fixa, os fundos imobiliários sofrendo, e nesse cenário uma classe acaba sofrendo mais do que a média, são os FOFs, os fundos de fundos imobiliários. Eu vou mostrar para vocês que é justamente no meio dessa tempestade que aparecem boas oportunidades. E para você aprender de fato a selecionar os melhores fundos imobiliários, inclusive FOFs, para a sua carteira, ou então para receber as recomendações do time de análise de fundos imobiliários da Finclass, a melhor oportunidade para assinar a Finclass no ano é agora na nossa Black Friday. Então o pessoal está deixando aqui na descrição o link para você se cadastrar e participar da nossa Black Friday, que vai durar apenas 24 horas, com a melhor condição do ano para você se tornar assinante e desfrutar de todos os benefícios que nós oferecemos para vocês. Então, acesse o link na descrição do vídeo ou o QR Code que está aqui na tela para você se cadastrar na nossa lista de espera e poder usufruir da melhor condição para assinar a Finclass que a gente tem durante o ano. A melhor condição é na Black Friday, não vacila. Link na descrição, QR Code na tela, te espero como assinante em breve. Eu sou Ricardo Figueiredo, professor da Finclass, analista de fundos imobiliários, e no vídeo de hoje vou mostrar um estudo que eu fiz utilizando o histórico de fundos imobiliários em momentos adversos como o atual e o que eles trouxeram de resultados para os investidores que foram perseverantes. Vem comigo! Vamos lá, pessoal! Para começar, vou te mostrar como realmente os fundos imobiliários andam sofrendo mais do que a média de mercado. Se vocês estão acompanhando aqui o monitorzinho que eu utilizo para acompanhar o dia a dia no mercado de fundos imobiliários, fiz uma seleção aqui de fundos, os FOFs, e vou pedir especial atenção para essa coluna aqui, ó, percentual ao ano. Ela mostra a variação destes FOFs, os fundos de fundos, no acumulado de 2024 até o momento em que a gente grava este vídeo. Importante a gente notar que a primeira linha ali é o IFIX, caindo aqui no acumulado do ano 3,40%. Mas a gente observa os FOFs caindo mais. Então a gente pega ali, por exemplo, o BPFF, né, Brasil Plural, ali caindo mais de 8%, da Capitânia quase 12%, o HFOF, um dos maiores da indústria, caindo mais de 14%, CAFOF também caindo quase 16%, né? O da XP lá caindo mais de 11%, enfim, a gente observa aí números bem difíceis para a classe, performando pior do que a média da indústria que a gente representa pelo IFIX. O cenário, como eu coloquei para vocês, super adverso, né? A gente olha para os títulos públicos federais, os de longo prazo, pagando taxas ali deveras atrativas para os investidores. Olha lá o Tesouro IPCA 2045 aqui, ó, NTNB 2045. Né? Neste momento aqui, o último negócio saiu acima de 6,80% ao ano, IPCA mais 6,80% ao ano. A gente olha aqui, né? Inclusive 2029 se aproximando de IPCA mais 7%. Então, esse tipo de cenário acaba sugando capital dos ativos de risco, ações, fundos imobiliários, e levando para o mundo da renda fixa. Curva de contrato futuro do DI lá na B3, né? Expectativa de juro dos investidores precificando aí nesse contrato. A gente observa que até o vencimento 2033, a turma toda aqui, ó, longo prazo, precificando ali no nível de 13% ao ano. 13% ao ano. Então, esse tipo de cenário acaba criando este momento adverso para os fundos imobiliários e a gente vê os FOFs sofrendo mais do que a média. E aí, o que este analista resolveu fazer? A gente ouve por aí a turma dizendo, olha, os fundos de fundos, os FOFs de FII, né, estão negociando com descontos interessantes, níveis de desconto acima da média histórica. Né? E de onde vem esse desconto? É o famoso PVP.
né? Então, P, preço de mercado, VP, cota patrimonial, você faz a divisão e observa lá negociando 0,85, 0,90, tem uma turma chegando já perto de 0,80. O que é que significa? Quando está abaixo de 1, a cota do fundo negocia com desconto abaixo do seu valor patrimonial. Então, 0,85, 15% de desconto. 0,90, 10% de desconto e assim por diante. O que esse analista resolveu fazer? Desde janeiro de 2020, peguei o P sobre VP de um grupo de FOFs, um grupo aí que já tem um histórico maior, né? Tem um nível de liquidez aí minimamente razoável e decidi observar qual foi o resultado obtido por quem comprou este FOF e decidiu carregar ali por uma janela de 20 meses, quase 2 anos. Eu parei com 20 meses porque eu não quis nem esperar 2 anos. Decidi ficar um pouquinho mais do que 1 ano, para também não ser tão curto prazo assim, mas nem bater 2 anos. Parei com 20 meses. Então, a ideia é, toda vez que o PVP do FOF ficou igual ou menor do que o nível em que ele estava no dia 16 de outubro, que foi o dia que eu travei a base de dados para poder fazer esse estudo, bateu aquele PVP de 16 de outubro ou menor, o investidor comprou, carregou ali por aproximadamente 20 meses. Comprou, carregou por aproximadamente 20 meses. Todos os dias. Para a gente entender se ir contra o mercado que ficou olhando ali, olha o CDI pagando mais, vamos correr para o CDI, foi uma alternativa inteligente ou não? Vamos aos resultados, né? Então vou abrir aqui a minha planilhinha de Excel. Nesta planilha, a base de dados está aqui, ela é bem recheada. Eu vou ficar aqui no resumo para ficar mais fácil. Para começar, foram quase 780, quase 800 pregões nesta janela, lá do começo de 2020 até o finalzinho de outubro, quando eu travei o estudo, certo? Outubro de 2024. E eu selecionei esses FOFs aqui. Então tem o BCA 11, Bradesco, o CAFOF, que é da Kinea, HFOF, que é da Red Investments, HGFF, Pátria, RBFF Rio Bravo, BPFF Brasil Plural, XPSF, que é XP Asset. Primeiro resultado que eu procurei identificar. Quantas foram as oportunidades para comprar cada um destes FOFs com nível de PVP, ou seja, com nível de desconto que era similar, que era igual ou era um PVP ainda menor do que o que estava verificado no dia 16 de outubro. No caso do BCA, que foi o primeiro, foram 389 oportunidades das quase 780. O CAFOF 321, quem destoou aí foi o HFOF, só 41 chances, tá? Mas todos os outros, ali basicamente acima de 300 oportunidades, BPFF um pouquinho menos que 250 e o XPSF quase 200 ali, 179. Então, primeira coisa, identifiquei. Tivemos oportunidades ao longo do caminho. O investidor não pode dizer que FOF não deu chance. Por quê? Aí vamos lá. Em quantas oportunidades destas 389, quem comprou e carregou por aproximadamente 20 meses, teve um retorno que superou o IFIX, que é o benchmark dos fundos imobiliários? No caso do BCA, 375 vezes. Das 389, comprou, carregou 20 meses pelo menos ali, superou o IFIX em quase todas elas. Isso é algo muito comum entre todos, em quase todas as oportunidades. Nós chamamos isso de teste de consistência. Olha aqui a consistência. Consistência média desse grupo de 96%. Quem destoou um pouquinho foi aqui o HFOF, com a consistência que é muito boa, de 88% praticamente, mas abaixo dos 90%. E o XPSF, o FOF da XP, destaque é o seguinte: comprou com esse nível de PVP, carregou durante 20 meses, o resultado que você teve vai bater o IFIX. Detalhe, aqui não tem resultado negativo. Ah, o cara carregou, então ele teve -1 e o IFIX foi -2. Ele bateu o IFIX, mas foi resultado negativo. Não, aqui nesses resultados todos foram positivos. Pois bem, é uma consistência legal? É, mas quero saber números, Ricardo. Quanto foi de retorno que teve nesta janela aí de aproximadamente 20 meses? No caso do
BCIA, ele deu 270% do IFIX. Do CAFOF, 301% do IFIX. Isso quer dizer o quê? 3 vezes o IFIX. 300% é 3 vezes o IFIX do período. Então, comprou, carregou 3 vezes o resultado do IFIX, foi no caso do CAFOF aqui. Então a gente observa os números na média deste grupo, deu um pouco mais do que o dobro do que o IFIX. 220% do IFIX. A mensagem que esse estudo traz é: neste cenário tão adverso, a natureza do próprio FOF, Fundo de Fundos Imobiliários, é que ele sofra mais do que a média da indústria. Mas quem observa isso e consegue fazer boas alocações neste tipo de janela, o carrego durante um período que eu vou chamar de médio, né? Isso não é longo prazo, gente, a gente não está nem falando de 2 anos. Carrego médio aí, 20 meses, teve um resultado muito superior ao resultado do IFIX. E historicamente, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, já diria a Ambima, né? Que ela pede sempre para colocar isso nas lâminas dos fundos. Mas, na ausência de bola de cristal para sabermos o que acontecerá adiante com toda certeza, também na ausência de um DeLorean em pleno funcionamento para que possamos viajar até o futuro, ver o que aconteceu, depois voltar aqui, montar as posições e ficarmos todos milionários, nos resta observar o que aconteceu historicamente em momentos similares para tentar encontrar uma maneira como o mercado reage nesse tipo de situação nos momentos adiantes. Então, que fique muito claro, a gente está observando dados do passado, né, em situações similares a que enfrentamos neste começo de último trimestre de 2024 e, historicamente, observamos que os fundos de fundos abrem, nesse tipo de cenário, uma janela em que o carrego de posições por um período aí que a gente vai chamar forçosamente ali de médio prazo, para alguns isso inclusive é curto prazo, e eu concordo, de 20 meses, trouxe resultados acima da média do IFIX, que é a carteira do mercado. Daqui a pouco eu explico por que tem essa média ex-HFOF aqui embaixo para vocês, tá bom? Mas aí podem surgir as primeiras dúvidas, né? Ah, que dúvida? Ah, Ricardo, bateu IFIX, molezinha, mas olha só, a pessoa tirou dinheiro de fundo imobiliário e correu lá para o CDI, porque o CDI fica alto nesse tipo de cenário. A pessoa faz isso porque o CDI está lá em cima. E aí, será que bateu o CDI também? Porque bateu o IFIX é uma coisa, eu quero ver bater o maratonista, bateu o CDI. Vamos dar uma olhadinha então, porque eu fiz a mesma coisa para o CDI. E das 389 oportunidades em que o BCIA deu para os investidores de realizar compras, onde a cota do mercado secundário apresentava um PVP igual ou inferior ao nível de outubro de 2024, em 343 das 389, quem comprou, carregou 20 meses aproximadamente, bateu o CDI. E é CDI cheio, tá? Aqui não é aquele CDI que o pessoal fala, o CDI Gross Up, né? O que é isso? Ah, tira o imposto, porque você vai pagar imposto lá na sua aplicação em CDI, lá no Tesouro Selic, de 15%. Então vamos ser justos, vamos tirar o imposto. Eu não acho justo. Ah, por que você não acha justo, Ricardo? Porque eu estou lidando aqui com retorno total. E o retorno total de um fundo imobiliário, quando o cotista vender a cota, se ele tem lucro, ele vai pagar imposto de renda em cima do lucro. Só o dividendo é isento. Então, na bola, não tem que ter esse negócio de tirar o IR, não. A não ser que você esteja avaliando apenas o dividend yield. Aí tudo bem. Mas para retorno total, não tem que tirar o IR, não. Tem que ser justo. Para ser justo, deixei o CDI cheio aqui em cima. Cheio. CDI e ainda assim bateu. Bateu com folga. E a gente observa que todo mundo teve aqui um resultado interessante. O HFOF penou. O HFOF aqui, olha a consistência. Em 88% das oportunidades, né, houve superação do resultado do FOF em relação a 100% do CDI. Em 93% no CAFOF, em 90% no RBFF, em 96% no FOF aqui da XP, no HFOF
um pouquinho abaixo de 60%. Não é uma consistência catastrófica, não é isso. Não é ruim, mas a gente observa que fica aquém aí da média dos pares. É por isso que eu criei aqui uma média fora ex-HFOF. Porque essa primeira média aqui considera todo mundo. Então, considerando todo mundo, lembra, a consistência para o FOF bater o IFIX, na média ficou em 96%. Para bater o CDI, veio para 87%. Boa, mas caiu um pouquinho, né? Mas quando eu tiro o HFOF da amostra, ó, já volta a ficar acima dos 90%. Porque ele acabou penalizando o grupo como um todo. E qual foi o resultado médio, cara? Bateu, mas bateu como? Bateu de lavada, foi sacolada igual fez com o IFIX? Ou foi ali, nanométrico? Né? Porque olha, se for por pouca coisa, Tesouro Selic, risco lá embaixo. Tem que ter prêmio de risco aí, porque você está falando de ativo de risco, ativo de bolsa. Vamos dar uma olhada aqui então. BCIA, 172% do CDI. CAFOF, 200% do CDI. XPSF, 164% do CDI. Na média aqui a galera ficou 158% do CDI. Mais uma vez, quem destoa, HFOF, bateu 116% do CDI, é um número bom, mas aquém dos pares. Quando eu tiro o HFOF da amostra, a média sai de 158 e vai para 164. Para mim, cumpriu o papel, bateu com retorno condizente com o risco que a classe tem. Com sobra. Não coloquei na tabela, porque senão o vídeo ia ficar ainda mais longo, mais dados, muito dado na tabela, acaba criando confusão visual, mas os resultados para a IMA-B também foram positivos. Ou seja, comprou o FOF quando o PVP estava no patamar igual ou inferior ao que observamos agora, carregou por 20 meses, bateu o IMA-B5 também. Bateu o IMA-B5 também nesta janela de 20 meses. Tudo isso para te dizer que é nesse cenário adverso, é nesse cenário difícil que as oportunidades se colocam à mesa. Não é correndo simplesmente, alocando todo o seu dinheiro ali no Tesouro Selic, enfim, que você vai conseguir necessariamente os melhores resultados. Ricardo, eu consigo fazer um estudo desse aqui em casa? Olha, não seria trivial fazer isso por aí não, tá? Porque você teria que ter o histórico, dia a dia, da cotação. Eu utilizei cotação de fechamento de pregão, a cotação de fechamento dos fundos que você queira avaliar. Aí você pega o último VP disponível naquela data, calcula o PVP, aí você compara lá com a data base que você está utilizando. Bateu ou não bateu? Aí você compara com o retorno do CDI na janela que você definir. Você pode definir aqui janela de carregar 36 meses, 24 meses, 20 meses como eu. Pode pôr 12 meses se você quiser. Quanto maior a janela, às vezes você vai ficar com menos dados para analisar, mas em compensação, você fica com um número ainda mais forte de consistência. Forte no sentido de, uma coisa é você ter uma consistência boa para uma janela de 12 meses. Se você tem aquele mesmo valor de consistência, mas numa janela de 24 meses, esse número é muito mais forte, né? Porque ele foi extraído de uma janela maior. Logo, eu entendo aí que se você fizer algo entre 20, 24, 36 meses, já fica bem interessante. É que como eu voltei só até 2020, se eu fosse carregar 36 meses, a gente está em 2024, a base ia ficar pequena. Conte para mim aí nos comentários se você já tinha observado alguma análise desse tipo, algum estudo desse tipo, aqui nos vídeos que você tanto gosta de acompanhar nas redes sociais. Faltou algum FOF aqui? Sentiu falta de algum deles? Conta pra mim. Eu vou tentar fazer esse estudo aqui, incrementar esse estudo para você. Conte que FOF eu acabei esquecendo, você tem curiosidade de ver esse tipo de estudo. Conte pra mim se você investe em FOF, qual FOF você está investindo. E fica a minha sugestão para você acompanhar aqui no canal. A gente tem mais vídeos tratando exclusivamente de fundos, mostrando o que você deve avaliar. Por quê? Olhando para essa tabela, acho que fica muito claro que o momento é propício para aquisições de cotas de fundos imobiliários, só que não é simplesmente fechar o olho e pegar qualquer um. Você precisa, né, entender o que você está adquirindo, abrir a carteira do FOF, onde é que o gestor está alocando,
qual é o racional da estratégia daquele fundo histórico, como é que ele se comportou ao longo do tempo. Por isso que eu deixei o convite para você acompanhar esses outros vídeos que temos aqui no canal sobre fundos de fundos imobiliários, porque eles seguramente vão te ajudar a entender melhor o que você tem que analisar. Aqui a gente utilizou o quê? O PVP para ele ser um gatilho para nos mostrar, sim, vale a pena eu me dedicar ao estudo de alguns FOFs, porque faz todo sentido ter este fundo, este tipo de fundo imobiliário na minha carteira neste momento. Faz sentido eu fazer aportes nesta classe neste momento. Este aqui foi simplesmente a fagulha, o gatilho para que você faça agora sim a genuína análise e escolha, eventualmente, aquele ou aqueles que vão compor a sua carteira. Os exemplos utilizados aqui não são recomendação de compra ou de venda. Os exemplos foram meramente didáticos. Mais uma vez, foi só o pontapé inicial para te mostrar que sim, atravessamos uma janela em que comprar, aportar em fundo de fundos imobiliários é algo que tem potencial para trazer valor importante para sua carteira no horizonte aí de pelo menos 2 anos, vamos por assim dizer. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.